Bom, eu dou aula de História da África pré-colonial, ou seja, essa é a minha especialidade, né? Eu sou uma professora que vem dos estudos de escravidão, né? Então meu mestrado, meu doutorado está ligado à questão da história da escravidão no Brasil e nas Américas. No doutorado eu trabalhei um pouco com a questão do pós-abolição, porque eu considero isso de extrema importância para a gente entender, inclusive, como que essa sociedade escravista brasileira ela vai se espraiando, né, em direção ao Império e à República. E no pós-doutorado eu comecei a mexer com esse Atlântico, né? Comecei a estudar os relatos de viajantes europeus no Atlântico, viajantes europeus ligados ao tráfico, ligados ao comércio de escravos no século XVII, XVIII e XIX, né? E a partir daí eu comecei a ir em direção ao outro lado do Atlântico, né? A começar a estudar a questão do tráfico nas sociedades africanas, ou seja, como é que as sociedades africanas se envolvem nesse grande movimento que foi o tráfico de escravos, né? E então a aula é um pouco isso, né? Ou seja, porque que um olhar detido sobre isso que foi, né, o eixo, inclusive, de interação entre três continentes, né, que foi o tráfico atlântico ou o comércio atlântico de escravos, né? Por que é importante para a gente estudar isso, né? Porque que é um tema difícil, não é um tema fácil, porque ele envolve um crime hediondo, né? Então a base do comércio atlântico de escravos é a escravização de africanos, portanto envolve uma questão muito delicada e uma questão doída, né? Porque foi um crime, né, hediondo contra a humanidade que perdurou pelo menos 3 séculos, né? Ou seja, o tráfico atlântico, o comércio atlântico de escravos começa, né, no final do século XVI, 1580, quando as economias atlânticas começam a tomar a sua forma, né? Principalmente as economias baseadas no trabalho escravo e no trabalho dos africanos, né? E ele vai até metade do século XIX, né? O Brasil é o maior importador de escravos, né? A América Portuguesa e depois o Brasil, o maior importador de escravos, seja em termos de volume de escravos transportados, seja em termos de longevidade, né? A economia canavieira que começa a se desenvolver no Brasil a partir do final do século XVI, né, no Nordeste brasileiro, já é uma economia baseada no trabalho escravo, principalmente a indústria da cana, né, e essa questão, né, da constante alimentação da economia brasileira pelos escravos vindos diretamente da África é uma constância, né? Ou seja, na primeira metade do século XIX a gente tem o auge da exportação de escravos para o Brasil, no momento em que o tráfico já é considerado, né, pelos setores, né, abolicionistas britânicos como alguma atividade fora da lei, ou seja, já existe um questionamento a respeito dessa legitimidade né, do tráfico atlântico, mas no Brasil ela persiste, né, o tráfico persiste no Brasil, persiste em Cuba, que são as duas últimas nações ocidentais a se alimentarem, né, do tráfico, né? Então, e aí a gente tem uma grande economia cafeeira, né? Aqui no Sudeste brasileiro, no Vale do Paraíba Fluminense, no Vale do Paraíba Paulista, né? Em Minas Gerais, toda ela baseada, né, ainda, né, na importação de escravos africanos, né? Então, é uma atividade que, de alguma forma, então, é isso que eu queria introduzir, não é, logo de cara. Apesar dela ter sido, não é, alguma coisa muito
violenta, muito a escravização, né? Os processos de escravização sempre foram muito violentos, ou seja, eles tiveram como base, né, a violência, seja na captura dos escravos na África, seja na passagem desses homens pela rota do meio que eles chamavam, né, que é o Atlântico, né, em péssimas condições de transporte, seja, né, a comercialização desses homens, mulheres e crianças aqui nas Américas, né. Então, apesar da extrema violência, o comércio é um dado, né, é um dado histórico, de alguma forma um eixo estruturante da sociedade brasileira, né? Ou seja, somente através dessa constante alimentação de trabalhadores africanos que a sociedade brasileira conseguiu, né, os seus florescimentos, a sua economia, né? E, portanto, o tráfico é um elemento fundante, né, estruturante dessa sociedade que a gente, né, da qual a gente, né, da qual a gente faz parte historicamente, né? Não só é um denominador comum a toda a grande parte da história brasileira, né? Como o tráfico foi o elemento que de alguma forma fundou também o comércio atlântico, fundou também o Atlântico enquanto um espaço histórico, né? Ou seja, ele é um eixo articulador entre as várias unidades que compõem essa economia atlântica, né? Ou seja, Europa, né? Então as potências colonialistas e as potências europeias, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, né? Então todo esse conjunto das nações europeias, que tem a sua economia também baseado na riqueza que o comércio atlântico de escravos traz, né? Então vocês conhecem a tese do Hobsbawm, não é? E do Eric Williams, né? Que a base da Revolução Industrial britânica é o comércio atlântico, né? É o comércio de escravos, né? Mas um elemento que foi articulando as economias europeias, né? As sociedades africanas fornecedoras de mão de obra, né, de escravos africanos, e as economias coloniais, né, e depois as economias europeias, imperiais, etc. Né. Então, apesar disso, né, então, apesar de ser alguma coisa difícil, né, e carregado de violência, né, o comércio é um eixo estruturante, né, dessas interações entre três continentes, né. Finalmente, né, a partir do comércio atlântico de escravos, vieram pelo menos 12 milhões de africanos e se espalharam pelas Américas, né. Então, a vinda ou a chamada diáspora dos africanos, né, para as Américas, para o Brasil, para o Caribe, para a África, para a América anglo-saxã, etc. É uma decorrência da sistematização desse comércio, né? E tudo que veio junto com a questão da diáspora, né? E tudo aquilo que veio associada a essa grande migração forçada que foi a vinda dos africanos para as Américas. Então, toda a nossa economia, toda a nossa cultura né, brasileira, afro-americana, né, o jazz, a música brasileira, o samba, o carnaval, o futebol, né? Então tudo aquilo que está de alguma forma enraizado nessa presença africana nas Américas, né, seja em termos culturais, seja em termos históricos, vem desse processo de diáspora, né? Ou seja, vem desse processo histórico violento que foi o comércio de escravos, né? Os africanistas, alguns africanistas dizem, não é, que através desse tráfico, não é, existe a formação da quinta zona
da África, não é? Então, dentro de uma perspectiva afrocêntrica ou centrada na história, não é, do continente, se forma através da diáspora, não é? E eu uso esse termo com muita tranquilidade. Eu acho que houve uma diáspora africana, não é? Se formou, digamos, uma extensão da história africana nas Américas, não é? Ou seja, a história dos africanos nesse novo continente, nesse novo mundo, e tudo aquilo que resultou dessa presença significativa, não é? 12 milhões de homens, mulheres e crianças que atravessaram o Atlântico, não é? Num período mais ou menos de 3 séculos e meio, e que vai constituir, não é, uma das bases essenciais da formação da nossa sociedade, não é? Ou seja, nós temos, não é, um contingente, não é, negro, pardo, mulato, extremamente significativo na nossa sociedade, não é? E esse contingente, né? Então, na minha percepção, só para acabar, né, essa introdução, é importante a gente estudar o tráfico, né, e esse movimento de diáspora, ou seja, quem é que veio, como que veio, quantos vieram, não é? Porque é também uma forma da gente devolver a esses africanos uma parcela da sua história, não é? Ou seja, se a gente entende de mais perto, não é? Se a gente entende de uma maneira mais aprofundada de onde vieram esses homens, mulheres e crianças, não é? Quais as sociedades de origem desse contingente, não é, de africanos que veio para cá, a gente começa a entender melhor, não é? Quem são os iorubás, quem são os nagôs, quem são os malês, quem são os congos angolas, e não ver essa multidão não é, como uma multidão sem rosto, não é? Ou seja, quando a gente recupera um pouco, não é, esses movimentos do tráfico, a gente começa a desenhar um rosto, não é, um rosto histórico para essa população que veio para cá, não é? Ou seja, a gente deixa de dizer, não é, os africanos, não é, essa grande generalidade sem forma, e a gente começa a pensar, não é, nos nagôs que vieram no século XVI e que provieram, não é, das guerras civis que aconteciam na região da Nigéria, ou seja, e que traziam uma visão de mundo, e que traziam, não é, uma língua, uma cultura, não é? A gente começa a dar forma histórica para essa, não é? Então, por isso que eu acho que é importante a gente entender, não é, esse processo, não é, de transferência de milhares e milhares de pessoas, não é? A aula de hoje ela está baseada, não é, em algumas em informações históricas, não é? Ou seja, o objetivo da aula é dar historicidade a esse processo ocasionado pelo tráfico, não é? Ou seja, entender o comércio de escravos como um processo histórico, não é? Envolvendo diferentes tempos, diferentes espaços, diferentes populações, não é? E recuperar a historicidade do comércio, não é? E recuperar em parte a historicidade desses homens e mulheres e crianças que vieram, não é? O título é A Escravidão no Tráfico Atlântico de Escravos, Feições, Dinâmicas e Interações, não é? E essa imagem eu tirei de um dos viajantes, é a imagem de um barracão europeu na costa de Luanda, não é? Ou seja, é a imagem de um dos componentes desse comércio de escravos, não é? É um depósito, não é? Aonde os africanos escravizados aguardavam a chegada dos navios, não é? Não é tão luxuoso, mas existe a bandeira europeia sinalizando, não é, a sua presença na costa africana, captando e aguardando a vinda desses homens e mulheres escravizados, não é?
Uma outra imagem característica seriam os grandes fortes europeus que se localizam ao longo da costa da África, que também tem a função, não é, de receber, não é, essas levas de escravos que vêm, geralmente de escravizados que vêm do interior, e faz parte de um dos relatos, não é, de viajantes europeus que estiveram na África diretamente ligados ao comércio de escravos, não é? Ou seja, durante todo o período do tráfico existem viajantes, não é? Eles podem ser comandantes de navios, cirurgiões, mercadores, representantes das companhias europeias do comércio de escravos, não é? Que escrevem os seus relatos e contam um pouco, não é, dessa movimentação. É uma quibanga, o interior de uma feitoria europeia sobre a costa de Angola, na África, é da região de Luango, que fica ao norte do rio Zaire, do rio Congo, então na parte da África centro-ocidental, e o autor é Louis de Grandpré, Viagem à costa ocidental da África, feita durante os anos 1786 e 1787, Paris, 1801. Eu tirei dessa base de imagens, que é um endereço que vocês podem acessar quando vocês trabalharem nas suas aulas sobre, né, sobre a questão do comércio de escravo, que é uma base feita pela Universidade de Virgínia, né, a respeito do comércio de escravos, a respeito da vida dos escravos nas Américas, a respeito da questão africana também, não é? Ou seja, então um banco de imagens, né, de onde vocês podem retirar então parte do material para, não é, uma base muito interessante, né? Eu vou trabalhar com duas bases de dados, não é, disponíveis online. A primeira é essa, a primeira é uma base de imagens, a outra base é uma base de informações quantitativas, né, e que eu vou apresentar para vocês, uma base que junta informações a respeito das viagens dos negreiros. Então, atualmente tem sido, se a gente quer uma avaliação quantitativa, né, do tráfico de escravos, essa base, mas depois eu apresento para vocês. Tá? Eu sou uma historiadora, minha preocupação essencial é tratar o tráfico não como alguma coisa atemporal, como alguma coisa fora de contexto, mas tratar o comércio de escravos como um dado de história, ou seja, um processo histórico, não é? Com variações, não é? Atingindo diferentes sociedades, com dinâmicas diferenciadas durante esse longo tempo que ele vigorou, não é? Que são os tais dos mais de 3 séculos, não é? de funcionamento do comércio. Ou seja, tratar, não é, o comércio de escravos como uma atividade que tem o seu início, que tem a sua estruturação, que depois tende a crescer cada vez mais, que atinge um auge, não é? E depois entra num processo de desmantelamento. Né? 1850 é o final do tráfico no Brasil, né? A partir daí ele deixa de ser, não é? O tráfico deixa de ser uma atividade, não é, legal. Não é? Em 1850, a proibição do tráfico para o Brasil. Não é? Eu uso indistintamente comércio de escravos ou tráfico de escravos, apesar de alguns autores, não é, dizerem que a gente tem que usar, enquanto ele é uma coisa legítima, enquanto ele é uma coisa autorizada, e enquanto ele é um meio, não é, de enriquecimento, não é, de mercadores, etc. O mais adequado seria usar o termo comércio, porque o tráfico tem um sentido de ilegalidade, né? Mas a gente acaba usando um ou outro, e eu procuro às vezes
né, tomar um pouco de cuidado, mas eu uso, né, porque para mim, eu entendo que seja o tráfico como uma atividade, né, também uma atividade usual. Né? Então, a primeira, a importância, eu acho que já coloquei um pouco o que eu penso, né? O que foi o comércio atlântico de escravos e quando ele se desenvolveu, ou seja, a gente pensar o tráfico enquanto um processo histórico que tem começo, meio e fim, não é? E é diferente em cada uma dessas etapas. Não é? Depois, quais as sociedades envolvidas nessa atividade? Né? Logicamente que as sociedades que têm o tráfico na mão, que são os grandes mercadores, né, dos portos ingleses, franceses, portugueses, ou seja, os mercadores de Lisboa, os mercadores do Porto, os mercadores de Bristol, né, de Nantes na França, ou seja, essas sociedades europeias que vivem, né, e que se estruturam a partir do tráfico, mas também as sociedades africanas, mas também as sociedades americanas. Né? Então, uma atividade que envolve, né, 3 contextos históricos e envolve sociedades distintas com intenções distintas, com objetivos distintos. Né? Um dos textos que eu vou trabalhar é do Cooper, que diz são diferentes parceiros com diferentes interesses. Né? A Inglaterra está aqui por um motivo, o Reino do Daomé está aqui por outro motivo e a América Portuguesa está por outro. Né? Então, isso. Usando o mapa, basicamente, precisamos fixar lugares, né, nesse grande espaço que é o espaço do Atlântico. Né? Depois, quem se envolveu, né, os diferentes parceiros e os diferentes interesses, é isso que eu falei para vocês do Cooper. Né? E depois, com relação aos nossos escravizados, né, quantos vieram, de onde vieram, para onde foram, né, quem são, né, e como é que eles se organizam um pouco nesse processo da diáspora. Né? E, finalmente, aqui eu vou usar essa base de dados da Universidade de Emory, né? E, finalmente, um pouco a discussão das fontes, se der tempo, usando o texto que foi passado para vocês, que é a autobiografia do Equiano. Né? Então, eu fiz uma linha de tempo, porque acho que é um dos instrumentos, né, mais... eu adoro linha do tempo, né, porque eu consigo, né, ver um pouquinho. Né? E aqui eu estou falando de fases, né, de diferentes fases do comércio atlântico de escravos. Né? Um primeiro momento que pega o século, vendo então né, o século XVI, que é quando essa atividade do comércio de escravos começa a se organizar, né, começam a serem sistematizados, né, começam a se tornar rotineiros, né, esse movimento de trazer escravos africanos para as Américas, né, dos navios irem e de se estruturar nas duas pontas do tráfico, né, a aparelhagem necessária para ele funcionar. Então, os barracões, os fortes europeus de um lado, e aqui, né, o valongo, né, os portos brasileiros preparados para receber essa massa. Então, o século XVI, um momento de estruturação, né, do tráfico atlântico de escravos, né, ligado aos processos europeus de abertura do Atlântico. Né. No final do século XV, né, os portugueses começam o seu processo de expansão e abertura do Atlântico, né, se estabelecendo em vários pontos desse litoral africano, indo em direção às Índias. Então, é o momento em que esse Atlântico começa a ser aberto para a navegação europeia e para a colonização europeia. Né? A iniciativa é uma iniciativa ibérica,
não é? São os navios, são as caravelas portuguesas e espanholas que começam, não é, a entrar em contato com essas sociedades pré-existentes, não é? Africanas, depois indianas, depois orientais, não é? Então é um momento em que o Atlântico começa a se tornar um espaço histórico integrado na dinâmica das potências não é, ibéricas, não é? E os portugueses começam a se estabelecer em pontos desse litoral africano, não é? Em grande parte com feitorias, não é? Ou seja, os portugueses estão se posicionam na costa africana através de feitorias, os grandes fortes, não é? Como por exemplo São Jorge da Mina, não é? que é o grande baluarte dos portugueses na Costa do Ouro, mas fazendo suas feitorias na região da Senegâmbia, na região na Costa do Ouro, estabelecendo relações com as sociedades dessa região, como por exemplo com o Reino do Benin, não é? E depois criando estabelecendo relações com o Reino do Congo, 1482, a cristianização do rei do Congo, e depois a sua primeira grande conquista, não é? Além das Ilhas Atlânticas, esqueci de falar, que é a conquista de Luanda, 1575, Paulo Dias Novaes, é isso? Hã? Bom, então, a partir desse primeiro movimento de estabelecimento em vários pontos, né, os europeus começam a organizar, né, as suas economias e a organizar as suas bases de captação de escravos, né? Os portugueses têm em mãos as Ilhas Atlânticas, né, conquistaram Madeira, Cabo Verde, Açores, São Tomé e Príncipe, aonde começa a se desenvolver a economia atlântica, não é, do açúcar, já com mão de obra escrava africana, não é? Ou seja, São Tomé é de alguma forma aonde se inaugura, não é, essa economia atlântica de base escravista, não é? Desse Atlântico eles vão para o outro lado, né, e começam a se estabelecer no Brasil, na América Portuguesa, né? Os espanhóis fazem a mesma coisa, não é? Conquistando. Então, esse século XVI, né, é o início de uma atividade mais sistemática, né, relacionada ao transporte e comercialização de escravos africanos, né? No século XVII, a grande novidade é que as outras potências europeias entram no jogo, né? Ou seja, entra a Holanda primeiro, conquista, não é, o Nordeste brasileiro, conquista pontos do litoral africano, que estava na mão dos portugueses, né? Então, vem a Holanda primeiro, depois vem a França, depois vem a Inglaterra, depois vem a Dinamarca, depois vem quase todas as nações europeias seguindo, né? E entrando nisso que é o comércio africano, não é? E a relação com as sociedades africanas para obter não só, não é, escravos, como outros produtos, não é? Ou seja, começa a se organizar o comércio e as relações entre europeus e africanos, né? E dentro dessas relações, né, a questão do comércio de homens e mulheres para alimentar as colônias americanas que estão se formando nessa época, não é? Ou seja, as grandes economias escravistas, né, francesas, inglesas, né, holandesas, e que estão se estruturando do outro lado do Atlântico, né, no Novo Mundo, né? Então, as colônias da Inglaterra nas Antilhas, as colônias francesas também nas Antilhas, né? São Domingos, futuro Haiti, né? Martinica, Guadalupe, né? Então as grandes colônias francesas do Caribe, né? As grandes colônias inglesas do Caribe, então
do Caribe e dos Estados Unidos, da América Anglo-Saxã, né? As 13 colônias, as economias de base escravista. Né? Bom, logicamente que junto com tudo isso, né, o comércio de escravos se estrutura e essas nações passam a ser também nações comerciantes de escravos. Né? As grandes companhias mercantilistas, a Royal African Company, a Companhia do Senegal, as nossas companhias pombalinas, não é? As nossas de Portugal, né? As companhias pombalinas, a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais da França e da Holanda também, todas elas, não é? Voltadas prioritariamente para o comércio de escravos. Né? Ou seja, saem dos portos europeus, passam por suas bases africanas, carregam os seus navios e levam esses navios direto para as colônias das Américas. Né? E num regime de monopólio, ou seja, só leva escravo para a Jamaica os navios da companhia da Royal Company, que é a grande companhia mercantil da Inglaterra. Então, o século XVII e também uma parte do século XVIII, não é? A estruturação, não é? Desse grande comércio, não é? De escravos e a formação das companhias, não é? Que pegam todo o século XVII, mas também uma parte do XVIII. Né? Então, essas grandes companhias mercantis que a gente conhece, né? Porque são as companhias mercantilistas e que, na realidade, estão envolvidas diretamente com o comércio de escravos. Saem dos portos europeus, pegam os escravos nas suas bases, levam os escravos para as colônias, enchem, né, os seus navios dos produtos coloniais, levam para o mercado. Né? É isso que se chama o chamado comércio triangular. Né? No eixo desse comércio, né, triangular, colônia e metrópole, nessa coisa mercantilista, Colbert, etc. Tal, né? O monopólio do fornecimento de escravos para as colônias, né? Na mão das grandes companhias. No século XVII, esse comércio se estrutura, não é? O século XVIII é o apogeu, não é? Ou seja, é quando esse comércio encontra o seu momento de ápice, não é? Tirando o Brasil, é quando se dá realmente os maiores números de exportação de escravizados da África em direção às Américas, não é? Com um grande destaque que é a Inglaterra, ou seja, a Grã-Bretanha como a dona dos mares, né? A Grã-Bretanha como a principal nação, né? Desse comércio. É daí que vem a nossa revolução, a deles, né? A revolução industrial, não é? Ou seja, essa possibilidade da Inglaterra concentrar todos os seus capitais e todos os seus, não é? Para fazer, não é? O boom da revolução industrial, etc. Não é? É o capitalismo industrial nascendo desse envolvimento da Inglaterra com as colônias, a exploração das colônias, logicamente, e com a realização desse comércio de escravos. Né? Então, ao invés de companhias monopolistas, o comércio começa a ir para a mão de grandes mercadores, né? De mercadores privilegiados, de Londres, de Bristol, né? Que vão, de alguma forma, custear, né? O grande enriquecimento da Inglaterra e a sua revolução industrial né? e o boom que leva a formação das indústrias, primeiro do algodão, de tecidos, do algodão que vem, né? Das colônias, isso que o Eric Williams e o Hobson, né? Tratam nos seus estudos, né? Como que esses processos são processos relacionados, né? O capitalismo industrial saindo
não é, dessa riqueza obtida e desses produtos obtidos a partir das economias escravistas, né, e do comércio de escravos. Né? Então, é um pouco isso. Né? O final do século XVIII é um marco, né? E a primeira grande quebra, né, nesse processo é a Revolução de São Domingos, a Revolução Haitiana. Né? 1791, uma grande revolta de escravos, né? E fazendo com que, dando o início, né, à Revolução Haitiana, né, que depois vai tomar, não é, rumos ligados aos mulatos, Toussaint Louverture, né, essa grande revolução haitiana que a gente precisa estudar, né, porque ela é central nessa dinâmica do Atlântico, né, e porque ela é a primeira grande experiência, né, de uma revolução de escravos que tem sucesso de alguma forma, né, e que vai fundar a primeira nação negra das Américas, que é o Haiti. Né? Ou seja, essa revolução que é fundante de uma nova, né, de um novo horizonte de independência para as Américas. Né? A segunda nação independente, a primeira é os Estados Unidos, né? Mas uma nação que nasce, né, de uma revolta, de uma grande revolta de escravos. Né? São Domingos, né, que depois vai ser o Haiti, é a grande joia do Império Francês, não é? Ela é a mais rica das colônias, não é? De todo o hemisfério. Não é? São Domingos é o máximo não é? Em termos de riqueza, de economia. Não é? É a joia da coroa francesa, não é? Com uma população imensa, não é? Com 90% de uma população, não é, colonial escrava. Não é? Então, as cifras de, não é, 500 mil de escravos, não é, concentrados numa parte da ilha, não é, em grande parte africanos, porque a colonização francesa em São Domingos é muito curta. Não é? A economia colonial haitiana, né, ou de São Domingos, se inicia, né, nos primórdios do século XVIII, né, 1700 e pouco começam as grandes plantações de açúcar, de café, etc. Não é? 1791, o negócio, né, essa economia entra num processo de transformação por conta da Revolução Haitiana. Né? Uma das medidas que vem junto com a Revolução Francesa que está acontecendo lá e junto com a Revolução Haitiana é a libertação dos escravos. Depois Napoleão reconsidera isso e volta à escravidão nas colônias francesas, né? Mas existe a Revolução desorganiza, né, o comércio de escravos e a França logo em seguida proíbe, não é, os navios franceses de realizarem o comércio. Né? Em 1804 ou 5, eu sempre erro não é? O parlamento inglês decreta a ilegalidade do tráfico atlântico de escravos. Não é? Setores abolicionistas, não é? Ligados, não é? A industriais, etc., consideram que o tráfico de escravos deve ser colocado na clandestinidade, ou seja, proíbe o tráfico de escravos. E a Inglaterra começa, não só, então, não proíbe a escravidão, proíbe o tráfico, né? E a Inglaterra começa a funcionar como a grande polícia dos mares, né? Controlando todo o processo tentando coibir, não é, através de aprisionamento de navios, o comércio atlântico de escravos. Não é? Portugal resiste bravamente, o Brasil resiste bravamente, apesar de todos os tratados com a Inglaterra, não é? O tráfico no Brasil continua, e apesar de todas as leis, 1831, colocando o tráfico na ilegalidade,
o tráfico, o comércio de escravos continua até 1850, abastecendo as grandes propriedades cafeeiras, o sudeste brasileiro, ou seja, uma sobrevida vigorosa do tráfico na primeira metade do século XIX, né? Brasil, Cuba, Portugal, Espanha, né? Ou seja, os parceiros que dão sobrevida ao comércio atlântico de escravos, né? Contraditoriamente, é o momento de auge da importação de escravos para o Brasil, né? Ou seja, é o momento em que o comércio de escravos atinge o seu auge em termos numéricos na sociedade brasileira, né? Envolvidos com esse comércio, né, os fazendeiros de café, né, os proprietários de engenhos do Nordeste, ou seja, setores da elite envolvidos profundamente nisso que seria já um comércio ilegal, né? Contingentes e contingentes de escravos chegando, né, não mais no Rio de Janeiro, não mais em Santos, mas nesses pequenos portos, né, Angra dos Reis, Paraty, Ilhabela, né? Então toda todas esses portos naturais, né, que vão, né, se dedicar, né? 1850 acaba o comércio e aí alguns casos mas é mais ou menos. Então, essa é um pouco, digamos, a história de fundo, não é, desse comércio atlântico de escravos. Então, quando a gente fala do tráfico, a gente precisa exatamente entender em qual conjuntura essa atividade está inserida, né? Ou seja, o comércio do século XVI é diferente do comércio do século XVIII, né? O comércio do século XVIII é diferente do comércio dessa primeira metade do século XIX. Os navios são menores, né? Mais carregados ainda, né? Porque eles precisam ser velozes, porque eles precisam ser rápidos, né? Os escravos não ficam esperando muito tempo nas praias, porque existe sempre o perigo do esquadrão marítimo inglês, né, aprisionar esses navios. Então, ele é uma atividade ilegal, né? Ele envolve outros agentes, outras modalidades, etc. Né? Então, é um pouco isso que eu queria mostrar, não é? Aqui, né? Tentando, então, sistematizar um pouco, não é? O que são essas diferentes fases do comércio de escravos, né? Século XV e XVI, início e sistematização, ligada à expansão ibérica, abertura do Atlântico enquanto um espaço histórico integrado na movimentação europeia, depois os primeiros contatos com as sociedades africanas, né? Então as relações que os europeus vão montando com essas sociedades africanas, né? E a organização do comércio. Quais são os melhores lugares para fazer essa captação de escravos? Que tipo de mercadorias a gente precisa levar para realizar esse comércio, né? Quais são as preferências das sociedades africanas? Qual é a moeda usada, né? Não se compra escravo com moedas europeias, né? Se compra escravos, dependendo da região, com cauris, né? Com as pequenas conchas, né? que em algumas sociedades constitui o meio circulante. Se compra escravo com placas de bronze. Então, se compra escravos com tecidos, né? Se compra escravos com contas de vidro, né? Com mercadorias que vêm do Oriente, passam, né, pelas sociedades europeias e são trazidos, né? A África não está no padrão de moedas de ouro, apesar de ser uma grande, né, algumas sociedades serem grandes produtoras de ouro, e é por isso que os portugueses estão na costa do ouro, porque eles estão atrás do ouro, né, dessas sociedades, né?
Mas aí mas é isso, né? Ou seja, qual é o melhor porto? Aonde a gente pode ir? Aonde a gente pode botar o nosso navio? Né? Aonde a gente vai construir a nossa feitoria? Né? Que tipo de acordo é preciso fazer com a sociedade africana para conseguir montar o forte? Né? São Jorge da Mina e todos os fortes europeus na Costa do Ouro. Né? Quais as mercadorias que a gente deve levar? Né? Então, isso né, quem são os intermediários? Né? Quem é que vai trazer os escravos em direção aos portos? Né? Então, toda essa parte de organização, reconhecimento, né? Mapas, relatos de viagem, todos os relatos descrevendo porto por porto, litoral por litoral, as sociedades com as quais a gente encontra. Então, isso é, né, a fase inicial. Né? O século XVII, o boom das colônias do outro lado, né? Baseadas na mão de obra escrava, monocultoras, e essa coisa da generalização do comércio. Não botei aqui as companhias mercantis, né? As grandes companhias de comércio que se formam. Né? Século XVIII, o auge do tráfico e o apogeu das plantations, né? Principalmente as plantations caribenhas, né? Das Antilhas, né? Ou seja, Jamaica, São Domingos, né? Esse auge né? Isso que o Stuart Schwartz chama da fase mais madura, né? Da economia atlântica, da economia das plantations, né? A hora que não é Brasil, é Antilhas, né? Ou seja, é Caribe, né? As grandes plantações caribenhas, né? Com grandes plantéis de escravos e, né? Com uma sistematização, etc. Né? A Inglaterra é a grande nação envolvida, né? E a sua grande companhia é a Royal African Company e depois os seus grandes mercadores. Né? Londres, Bristol, Liverpool. Né? Na França, Nantes, Rochelle. A primeira metade do século XIX, a abolição do tráfico por ingleses, franceses e holandeses. Mantém-se Portugal, Espanha, Brasil e Cuba. Período chamado do tráfico ilegal. Né? O esquadrão marítimo fiscaliza os mares. Né? Ou seja, apreende navios, leva esses homens aprisionados, né, apreendidos, digamos, né, para Serra Leoa, monta suas colônias, né, de escravos, né, capturados em Serra Leoa, né, em Freetown, os franceses também nas suas colônias de recepção, né, desses escravizados, né, e as comissões mistas, né? Isso que a gente conhece relacionado à coibição do tráfico. Então, essa é a história. Alguma dúvida? Eu não tinha ideia do quão organizadas eram essas companhias de tráfico. E a Inglaterra, ao mesmo tempo que liderou esse movimento, ela foi a primeira a coibir esse tráfico. Essa proibição, ela nasceu de uma consciência moral ou foi basicamente mercantil? Alguém quer responder? Eu acredito que a questão da Inglaterra... Depois eu fecho. Acredito que a intenção da Inglaterra não foi humanista em relação a proibir o tráfico de escravos. Porque ela está nesse momento passando, ou já tinha passado pela Revolução Industrial. Né? Então, o objetivo da Revolução Industrial é o quê? Incentivar o consumo. Nas Américas, por exemplo, nesse determinado momento, precisa se consumir. Tráfico, escravo não consome, não recebe para consumir. Né? Então, um dos interesses foi comerciais, né? Foi mercantil. Econômico. Interesses econômicos financeiros. Salário, né? Hã? Salário. Deixar de ser escravo. Deve ser assalariado. Para mim não, porque vai mais no conceito moral, filosófico dessa mentalidade do final do século XIX, porque os mercados sul-americanos, africanos são livres. Não tem indústria na América do Sul, como vai ter assalariado? Não tem indústria na África, não vai ter assalariado. Então assim, libertar escravo necessariamente não ia aumentar o comércio, aumentar a venda
Muito pouco. E o final do tráfico não necessariamente significa o final da escravidão, né? Exatamente. E o Brasil é o exemplo mais patente, né? Ou seja, 1850 vai até... Eu acredito que tem a ver também o enriquecimento e a acumulação de capital que permitiu o desenvolvimento de uma sociedade industrial na Inglaterra. Agora, depois dessa conversão, a Inglaterra percebeu que para impedir a acumulação de riquezas das outras nações europeias, ela tinha que barrar o aproveitamento gratuito dessa força de trabalho escravo. Então, tem esse componente, impedir esse desenvolvimento, por um lado, e ao mesmo tempo tinha que também dar saída com, eu acho que eu acredito que não sejam textos opostos, mas complementares, e que a gente tem que perceber numa escala mais complexa e em termos diferenciados. A grande vantagem de história é que a gente pode trabalhar com múltiplos, né? Com múltiplas questões, não é? Ou seja, uma questão de concorrência entre as nações, né? As nações capitalistas, né? Ou seja, as nações que estão entrando numa nova fase, que é a fase do capitalismo industrial, né? Com interesses diferentes, com uma lógica diferenciada, não é? Envolvendo outras questões. Eu acho que, não é, existe um lado que faz parte dessa grande alteração, não é? Global, não é? Que está começando a aparecer, né? Ou seja, o capitalismo num novo estágio, né? Num estágio relacionado às indústrias, etc. Então, existe uma grande transformação estrutural, eu acho, né, que de alguma forma está na base, não é, dessa mudança de política, principalmente né, comandada pela Inglaterra. Agora, logicamente que um poderoso movimento abolicionista, né, uma questão moral profunda, que vem, de alguma forma, desde a época do Iluminismo, né? Ou seja, uma contestação gradativa, não é? Disso que é a escravização de seres, essa humanidade retalhada, né? Ou seja, essa humanidade, não é? Os direitos do homem e do cidadão para uma parte e para outra parte. Agora, dentro da lógica do Iluminismo, né? São várias humanidades, cada qual com seu, né? Então, os direitos do homem, né, e do cidadão é alguma coisa restrita a né, a um homem, né? E homem, né? Porque as mulheres já são, né, já estão no segundo escalão, né? Tanto que a França não consegue entender, né, a Revolução Haitiana, né? Ou seja, diz o Trouillot, é um caribenho, um haitiano que estuda a Revolução, e diz: a Revolução haitiana, a Revolução escrava, não faz parte do universo cognitivo do homem do final do século XVIII. Ou seja, eles não conseguem imaginar, não é? Escravos se rebelando, primeiro, não é? Escravos tomando poder, segundo, né? Escravos ou descendentes de escravos, né? Formando uma nova nação, né? Ou seja, isso não passa na cabeça de Robespierre, né, de todos esses homens, né, de Montesquieu, né? O Trouillot é um autor e ele tem um capítulo interessantíssimo, né? Diz assim: não faz parte do universo. A Revolução Haitiana de São Domingos, desculpe, é alguma coisa inimaginável. Está fora das categorias. O que é impensável é a capacidade desse ser, entendeu? Inferior, pensar uma revolta, primeiro. Pensar uma revolta que dê certo. Pensar em vencer todos os exércitos de Napoleão. O africano pode entrar numa outra categoria. A gente se implanta, não sei quem que falou do trabalho assalariado, né? Mas se implanta o trabalho assalariado, né? Mas não se esqueçam que os tutelados, né, são, quando existe o processo de libertação, né, a categoria não é a categoria de homem livre assalariado que vai substituir, né, os escravizados.
é a categoria de tutelados, ou seja, são formas de trabalho ainda transitórias, o mercado do trabalho livre, os sindicatos, o sindicalismo. O historiador pensa numa multiplicidade de questões que vão numa nova estruturação desse capitalismo. Existe um fato que eu acho importante a gente considerar, é que, mais do que mercados consumidores, a Inglaterra está querendo, na metade do século XIX, garantir mercados fornecedores de matéria-prima, ou seja, e dentro dessa coisa da concorrência entre as nações. Eles querem, dizem os historiadores, a hora que descobre diamante na África do Sul, ou a hora que as economias europeias precisam da graxa, do cacau, do algodão, do marfim, de todos os produtos, do amendoim, das graxas que vêm das palmeiras, etc. Tal. Ou seja, a hora que a economia europeia entra numa nova etapa e as demandas de funcionamento dessa indústria exigem um fornecimento sistemático de matéria-prima, a relação com a África muda. A relação com essas sociedades africanas muda. E é aí que começa, e já é no começo do século XIX, que começa a se estruturar uma política de domínio dos mercados africanos que vai dar no imperialismo no final do século XIX. Ou seja, uma mudança de perspectiva envolvida nessa economia, nessa mudança estrutural, que começa a olhar para a África de uma outra forma. Nós queremos amendoim, e de preferência que esse amendoim seja produzido com mão de obra escrava na África. E é isso que o Paul Lovejoy diz. A África importa do Novo Mundo, as sociedades africanas importam do Novo Mundo no século XIX essas formas de escravidão atlânticas, de plantation, ou seja, tudo isso que não existia de forma muito sistemática na África. Quem leu o texto do Alberto da Costa Silva sabe, ou seja, como é que eram usados os escravos nas sociedades africanas. No século XIX se importa uma forma de exploração desses escravos dentro do continente. Mas é isso, no momento em que se proíbe o tráfico, a escravidão começa a se desenvolver nas sociedades africanas de uma outra forma. São as grandes plantações de cravo, as grandes plantações de especiarias na África Oriental, é o cacau em São Tomé, é a exploração dos diamantes na África do Sul, ou do ouro na África do Sul, são as economias de plantation na Senegâmbia voltada ao amendoim, é a extração dos óleos de palma na Nigéria, ou seja, é toda uma reorientação, e nessa reorientação o tráfico o final do tráfico só vem a contribuir. 1841, Lagos, que fica na África Ocidental, na região da Nigéria, é transformado no primeiro protetorado inglês na África Ocidental. A partir daí, 1851, Lagos é transformado em protetorado, 1861 se converte numa colônia britânica. A partir daí, a Inglaterra começa a fazer o seu movimento de expansão imperial, que vai resultar no Congresso de Berlim. Quem é quem, como que a gente divide
né? Uma coisa que é um processo que vem desde o começo do século XIX e desde essa mudança da política. É a hegemonia inglesa, não é? Nesse mundo que começa a ser efetivamente globalizado, né? Ou seja, o Brasil está nas mãos da Inglaterra, Portugal está nas mãos da Inglaterra, desde do tratado lá de 1810, etc. Portugal está totalmente... Então, é interessante porque ao mesmo tempo que os ingleses estão coibindo, não é, eles estão aqui no Brasil desfrutando, não é, da economia cafeeira, dos capitais, não é, entendeu? Então, essa coisa sempre muito, não é, ambivalente, ambígua. São os paradoxos. Aqui eu botei um dado, não é, antecipando um pouco o trabalho com a base de dados do Instituto de Bois de Hermes, que é um pouco essa ideia de quantos escravos são transportados no Brasil em cada uma dessas fases, né? Então, de acordo com a base de dados, e depois eu vou dar a informação que eu preciso dar, né? Dos 5.532.118 escravos transportados, né, das sociedades africanas em direção à América Portuguesa e ao Brasil, né, 34.666 africanos, né, é uma estimativa, são números de estimativa, né, são transportados para o Brasil ao longo do século XVI. 910.361 ao longo do século XVII. Né? Na época de apogeu, que é o século XVIII, né? 2.210.931 africanos transportados para o Brasil. Né? E nos 50 anos do século XIX, né? 2.376.141 africanos transportados para o Brasil em 50 anos. Né? Ou seja, aí o período já não é mais de um século, né? E por isso que todos estão dizendo, a hora que se proíbe o tráfico é o momento áureo da importação de escravos para o Brasil. Né? O debate que existe na historiografia de que o negro, esse processo de transporte da África para a América, ele não era tão maltratado. Isso realmente procede nos estudos atuais? Ou era realmente... Não, é uma coisa, é a desumanidade, né? Se existe, não é isso que eles estão dizendo. Acho que não é bem isso que eles estão dizendo. Né? Existem autores que dizem que a travessia significa uma morte social do escravo. Ou seja, a hora que ele é arrancado, né, da sociedade de origem, e vem, não é, ele perde tudo. Não é? Ele é arrancado da sua ancestralidade, das suas tradições, da sua religiosidade, dos seus antepassados. Então, e aí então eles acham que o tráfico, que a passagem do meio, como falam os norte-americanos, né? A passagem do meio significa uma ruptura total, a morte social desse indivíduo e, portanto, a reconstituição não, a construção, não é, a partir de um marco zero. Né? Então seria isso, né? É uma coisa mais dentro do que significa essa vinda. Né? Porque as condições eram desumanas, né? E elas pioram, essa que é a coisa, né? Porque na época do tráfico ilegal, por exemplo, se lota o navio com 600, 700, 800, 1000 escravos, ou seja, é uma superlotação para fazer esse tráfico render tudo que eles queriam. Né? Ou seja, dentro já estava prevista a alta taxa de mortalidade. Né? O tráfico rendia cerca de 1000% de lucros, ou seja, um negócio altamente rentável. Então, se morria 10, 20, 30, não importa. O que importa é que uma parte chega. Né? Doença, maus tratos, condições de higiene péssimas, epidemias, revoltas. Né? A gente vai ver um pouco isso. O Alberto da Costa Silva segue um pouco isso, mas a gente vai ver logo em frente isso. Tá bom?
E aí a gente discute. Eu não concordo, eu particularmente não concordo, e aí eu vou argumentar por que eu não concordo, né? E aí são posições diferenciadas, né? Eu não acho que o escravo que vem para cá, ele vem sem nada, né? Ou seja, eu acho que ele traz, né? Ele traz uma bagagem, ele traz uma visão de mundo, ele traz padrões de religião, padrões de organização que ressoam qualquer um. Ele pode vir em frangalhos, né? Ou seja, ele vem no osso, ou seja, ele vem, né? Ele chega, né? Mas é preciso reconstituir, né? Inclusive para você conseguir resistir à escravidão. Até porque ele tem uma memória também. Tem né? memória, Não tem, você tem pegar um religiosidade, indivíduo e apagar a memória dele, não tem como. Então, mas a gente já chega lá. 0,6% dos escravos vêm no século XVI, 16,4% dos africanos no século XVII, 40% no século XVIII, 43% nesse período que são os 50 anos, né, do tráfico. Né? Só para a gente, então, fechar, né, essa linha do tempo. Né? Aqui é uma coisa da gente se localizar espacialmente, né? Quais são esses espaços sobre os quais a gente está falando, né? Aonde ficam, né? Então acho que é uma coisa que a gente... Mapa é uma coisa essencial, né? A gente tem que ter um mapa da África o tempo todo atrás da gente, porque ele é essencial para a gente entender, né, esses movimentos. Ou seja, trata-se de um espaço diferenciado, diversificado, que envolve diferentes sociedades, diferentes grupos étnicos, né? Parar com essa história de pensar a África como uma grande, né? Como uma coisa. É claro que a gente fala dos africanos, mas precisamos, como professores de história, né, aprender a falar adequadamente, pensar, né, dentro dessa enorme diversidade. Né? Então, quais são as regiões envolvidas? É só um trabalho de, né, o continente africano, o continente americano, os portos de desembarque, os portos de embarque. Origem e destino, né, para falar os padrões aqui. Né? Os portos do litoral, do continente africano, né? Aonde geralmente estavam os interesses atlânticos e europeus, ou seja, uma das características desse comércio de escravos, né, é que os europeus se mantêm no litoral. Né? Em alguns pontos, os europeus, principalmente os portugueses, conseguem avançar. Não é? Mas quem realiza o comércio nesse interior, não é, são intermediários africanos, agentes africanos desses comerciantes atlânticos, não é, povos envolvidos com esse comércio. Não é? Então, é uma coisa que a gente precisa, não é, trabalhar muito bem, não é, porque, e entender isso historicamente, porque de alguma forma é incômodo, não é? Ou seja, é uma das grandes questões, mas eu acho que enquanto historiadores, não é, a gente tem que entender que nesse comércio estão envolvidas as sociedades africanas, né? Elas vão se envolvendo gradativamente, porque isso enriquece setores, porque isso centraliza nações, porque isso interessa a determinados segmentos das sociedades africanas. Né? Quase todos, dizem os africanistas, quase todas as sociedades africanas se envolvem no comércio de escravos. Né? Umas mais, outras menos. Pouquíssimas sociedades conseguem se manter, não é, fora, não é, dessa dinâmica global voraz, não é, porque a demanda é voraz.
né? Então, é um dado que a gente precisa trabalhar, né? Bem trabalhado. Mas aqui eu já estou adiantando, eu só queria fazer uma coisa geográfica, né? Então, as principais regiões fornecedoras, né? Que os historiadores estabelecem como grandes regiões, né? Então, eles falam da Senegâmbia, os escravos que vieram dos portos da Senegâmbia, né? Pegando, então, a região do atual Senegal, da Gâmbia, os rios da Guiné, então essa região mais ao norte, né? Mais ao norte, mais ou menos no mesmo eixo que o deserto do Saara, né? De onde vem uma parte dos nossos escravizados. Serra Leoa e costa a Barlavento. Barlavento é uma questão, eu nunca consegui entender direito, mas é um movimento de ventos, né? Barlavento ou catavento, né? Mas é como se denomina, né, uma parte desse litoral, né? A Costa do Ouro, né, onde ficam os grandes fortes europeus formados a partir do século XVII, né? Não só São Jorge da Mina, como todos os fortes, as sedes das companhias, não é, mercantis, não é, que ficam exatamente nessa faixa de costa, que é chamada a costa. De onde vem o ouro que vai alimentar as primeiras relações entre os portugueses e as sociedades africanas, né? A Costa do Ouro. A Costa dos Escravos, uma região importante para os nossos escravos que vêm, porque daí saíram, não é, os nagôs, os malês, os iorubás, né? Então, esses grupos que a gente conhece. A Costa dos Escravos, que compreende a Baía do Benin e a Baía de Biafra, não é? E no seu meio, né, a foz do rio Níger, né, o delta do rio Níger. Então, todos os portos que ficam nessa chamada Costa dos Escravos é uma denominação histórica, é assim que foi chamada essa fração, né, do litoral, aonde fica Porto Novo, Uidá, Lagos, essas cidades africanas aonde os nossos mercadores estão lá plenamente estabelecidos, né? Entre eles Francisco Félix de Souza, que é um dos maiores, né? Então é uma região que tem uma relação muito intensa, sobretudo com a Bahia, né? Essa Costa dos Escravos, e depois a África Centro-Ocidental, né? Congo, Angola, né? E todos os seus portos, né? Os portos do norte, os portos Luanda, Benguela, Ambris, Luango, né? Então todos os portos, né? De onde saem, né? Os nossos Congos, Angolas, Benguelas né? E todas as outras etnias que vêm dessa região, né? E, finalmente, a África Centro-Oriental, né? Moçambique, a região de Moçambique, que entra tardiamente no tráfico. Porque Moçambique entra no tráfico, ou, não é isso, o comércio de escravos de Moçambique, da região de Moçambique, se reorienta para o Atlântico a partir do começo do século XIX. Né? Então, os nossos Moçambiques, Macuas, Cenas, né, são africanos que vêm, sobretudo, a partir do começo do século XIX. E até então, esse Índico, né, o comércio do Índico, se orientava para as colônias francesas, principalmente, do Índico, né, ou alimentava esse oriente de escravos. Né? Então, uma região que entra tardiamente, né, a partir de 1700, e que faz, portanto, a integração do Índico no grande comércio atlântico, né? Ou seja, uma coisa tardia. Né? As principais regiões receptoras, né? América Portuguesa, Brasil, né? E os seus principais portos, né? Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Maranhão, né? Os principais portos receptores de escravos, né?
A América Hispânica, com aquele sistema de porto único, né? Veracruz, Cartagena. Então, os escravos entrando num determinado porto e depois se espalhando, né, para os outros domínios da América Hispânica. Né? Os espanhóis não fazem diretamente comércio de escravos, né? Embora eles estejam ligados à expansão, né? Eles deixam essa parte para os portugueses. E o comércio, né, de escravos para a América Hispânica é feito através do sistema de assentos, né, de contratos de fornecimento de escravos para Cartagena, Veracruz. É outro mecanismo, né, sofisticado do tráfico de escravos. Né. O Grande Caribe, principalmente inglês e francês, mas também dinamarquês e né, a região das Guianas, e esqueci de pegar essa parte, né, mas as grandes economias antilhanas, caribenhas, né, das Índias Ocidentais, né, as pequenas Antilhas, São Tomás, Guadalupe, Martinica, Barbados, Trinidad, aqui nas Guianas, né, Curaçao, as grandes ilhas, né, o chamado Grande Caribe, São Domingos, Santo Domingo e São Domingos, né, aqui, né, o futuro Haiti, né, então a grande ilha de São Domingos, né, a Jamaica, a Cuba e as regiões das Bahamas. Né. Esse Caribe francês, inglês e espanhol também, né, porque Cuba se mantém. Né. E a América anglo-saxã, né? As 13 colônias. Né? Faltou ver lá, sempre falta alguma coisa, mas faltou as economias do Golfo do México, Nova Orleans, né? As colônias francesas, não sei. Mas é um pouco para a gente, né, ter essa imagem, né, na cabeça. Né? Aqui os grandes fluxos de escravizados, né, saindo, né, e um pouco, dependendo da largura da flecha, né, os maiores contingentes, os menores contingentes. Então aqui a gente já começa a vislumbrar, né, isso que diz respeito, né, às grandes quantidades, né, aos volumes, né, que cada uma das regiões fornece ao tráfico, ou seja, de onde vem, né, aqui a gente já começa a perceber de onde vem a maior parte dos escravos, né? Ou seja, exatamente dessa África centro-ocidental, da Baía de Biafra, da Baía de Benin, da Costa do Ouro, né? E aqui em menor grau da Senegâmbia e dessas costas, né? A Barlavento, etc. E aqui os grandes fluxos, né? Aqui um fluxo, né, índico, né? Ou seja, desses moçambiques que vêm da África centro-oriental, né? E os grandes, né, portos, né, receptores já, né, um pouco com essa coisa de diferentes volumes, né? Então, um pouco essa, né? Esse é o tráfico, né? Esse é o grande movimento de fluxos né, relacionado ao tráfico. Aqui é uma parte que eu já falei para vocês, ou seja, essa ideia eu não vou aprofundar, não é? Porque eu não vou falar exatamente como que as sociedades africanas se envolvem, né? A gente já discutiu Inglaterra, França, não é? E quais são os interesses. Aqui eu não tenho tempo, não é, para aprofundar muito essa matéria, não é? Ou seja, por que se envolvem, como que se envolvem, quais são as diferentes modalidades de envolvimento, mas essa ideia de que existe um movimento interno, não é, às sociedades africanas, não é, de participação nesse tráfico de escravos. Logicamente que isso daqui é um postcard, é um cartão postal, não é, holandês, ou seja, tem aí um sentido que eles querem passar, não é? Claro, não é? Ou seja, eles estão querendo, não é,
acentuar um determinado aspecto desse comércio, né? Eles estão querendo minimizar a sua culpa, né? Ou seja, a sua parcela de culpa, né? Jogando um pouco para esses bárbaros, né? Que fazem o comércio, etc. Né? Então, é um postcard de embarque dos negros, um cartão postal do Museu da Companhia das Índias no século XVIII, né? Ou seja, uma imagem associada a essa experiência de uma companhia mercantil, né? Jogando um pouco ou tentando compartilhar, né? Com as sociedades africanas, né? Mas de alguma forma é uma imagem que traz alguns aspectos dessa movimentação interna, né? Os grandes rios, né? Ou seja, como fluxos de vinda dos escravos do interior, dos escravizados do interior para os portos, a presença dos canoeiros, não é? Esses intermediários africanos, não é? Nos seus raptos, nas suas razias, nas suas incursões contra aldeias africanas, não é? E no horizonte o grande navio negreiro só espreita, né? Ou seja, essa coisa eu acho impressionante essa imagem, porque embora a cena principal seja, né, a captura de escravos por esse bando de mercadores, né, o navio está ali, né? Ele só está à espreita, né? Ou seja, aguardando, né, a chegada. E acho que é um pouco essa lógica, né? Ou seja, uma enorme demanda, né, de uma demanda que não para de crescer, né, que cresce sem parar, né, e as sociedades africanas sendo envolvidas crescentemente, né, nessa movimentação, né. Então, aqui só para apontar, né, alguns setores da sociedade africana envolvidos, né, profundamente nesse tráfico de escravos, né. Em primeiro lugar, grandes estados que usam do tráfico como centralização, como fortalecimento, como dentro da lógica que é uma lógica do tráfico, que é quanto mais escravo, mais armas, quanto mais armas, mais guerras, quanto mais guerras, mais escravos, quanto mais escravos, mais armas. Então, essa lógica, não é, que vem da demanda imensa, não é, trazida pelo tráfico, e como é que determinadas sociedades africanas se militarizam, se envolvem, se centralizam em função do envolvimento direto com o tráfico de escravos. O Dahomey é um exemplo disso, né? Ou seja, o Dahomey é um estado que se monta, não é, a partir de um envolvimento, não é, no seu processo de expansão, que é fenomenal, ou seja, na sua militarização, na conquista dos reinos vizinhos, não é? Mas sempre usando essas guerras para alimentar constantemente a demanda. O Dahomey fica na costa dos escravos, não é? É um reino do interior, não é, da costa dos escravos. Na frente do Dahomey, não é? Ou seja, chamando, não é? Estão o Idá, Grande Porto, Pequeno Porto, Porto Novo, Lagos, ou seja, todos esses portos, né, onde estão os mercadores atlânticos, né, onde estão as colônias brasileiras de mercadores, né, aguardando essas vindas né, mas o Dahomey. Então, eu botei aqui um pouco como exemplo. Oió, um pouco antes da expansão do reino de Oió, também se alimentando dos recursos que vêm do comércio de escravos. O reino Achante, que se centraliza no século XVIII, Cabu, que se centraliza no século XVII, o reino do Congo, né, e o seu poder no século XVI relacionado ao comércio com os portugueses, né, o Império dos Lundas, Kassange, ou seja, unidades, estados africanos, né,
que se formam ou que se fortalecem a partir do envolvimento com o comércio de escravos. Mas, como diz o nosso autor Alberto da Costa Silva, o comércio de escravos envolveu não somente as grandes unidades políticas da África, mas também as pequenas sociedades, né? Ou seja, pequenas sociedades não centralizadas, né? que viviam através, né? que viviam em aldeias, né? Que não conheciam grandes extensões, sociedades, né? Como os ibos, como os aros, como os viles, né? Que se envolvem igualmente no comércio de escravos, né? Ou seja, pequenas sociedades não centralizadas, mas que também participam, né, do comércio de escravos, né? Os historiadores dizem que é muito difícil a gente entender quais são os povos escravizados e quais os povos escravizantes, né? Ou seja, quase todas as sociedades envolvidas, né, num determinado momento, né, podem ser escravizadas, no outro determinado momento podem ser os fornecedores de escravos para o comércio, né? Porque nas guerras eles podem ser os vencidos os vencedores, né? Então, um pouco essa lógica de que, né, aqui eu pus alguns, né, nos rios da Guiné, na área da Senegâmbia, onde estão os portugueses, né, os bijagós, os biafadas, os aros na Nigéria, os ibos, os bobangis, né? Contrários, então, uma crença de que eram somente essas as vítimas ou os campos de caça do comércio de escravos, né? Eles também foram mercadores, eles também se envolveram no comércio de escravos, né? Depois, alguns povos que vão se especializando, grupos étnicos ou povos que vão se especializando como intermediários, ou seja, são os caras que são os grupos que fazem a ligação entre a vinda dos escravos lá do interior, né, porque o tráfico se aprofunda cada vez mais, e os mercadores no Atlântico, né, os luso-africanos, os mestiços da Alta Guiné, os chamados lançados, ou os tangomaus, né, que são portugueses, né, lançados, né, geralmente degredados, né, que se envolvem com as sociedades africanas e que fazem, né, que fazem esse comércio, os sertanejos em Angola, os prazeiros em Moçambique, né? Então, essas populações mestiças de portugueses que vão se estabelecendo e que estão relacionados ao comércio de escravos, né? Os julas na Senegâmbia, os haussás na Nigéria, os aros na Igbolândia e empreendedores africanos individuais, né? Ou seja, grandes empresários, né, que se estabelecem próximo ao litoral, né? As formas de obtenção, para quem leu Alberto da Costa e Silva, né, são variadas, ou seja, essa história de que vem só pela guerra uma parte da história, né? Ou seja, existem múltiplas formas de obtenção de escravos no continente africano. A guerra é um meio importante de obtenção, mas são também os raptos, os sequestros, as razias, né? As punições de crimes, penas de escravização, né? Que vão gradativamente substituindo a pena de morte. Então, ao invés de matar o escravo que é feiticeiro ou o escravo que é acusado de homicídio, se coloca esse indivíduo, né, nas engrenagens do comércio de escravos, né? Então, guerras, razias, penas judiciárias, né? Penhora, então homens de dívidas, etc., que penhora, ou isso que aparece, que é a autoescravização, né? Ou seja, não individual, porque na África nada funciona muito individualmente, né? Mas grupos, parentelas inteiras, por conta de seca, de epidemias, de fome, né, que se colocam
sob a proteção de um chefe, né, ou seja, abdicam da sua liberdade para conseguir sobreviver, né? Ou seja, grupos familiares, geralmente, né, que se escravizam para continuar a viver, né? Então, são mecanismos presentes também nessas, né? Para quem leu Alberto da Costa e Silva, aquela parte final onde ele vai falando, né, das formas, né? O importante aqui é que quanto maior a demanda, mais as sociedades africanas vão colocando as suas instituições tradicionais a serviço da produção de escravos, né? Então, por exemplo, o oráculo de Arushoku, né, que é um oráculo que fica na Ibolândia, na Nigéria, né, cada vez mais o oráculo atribui penas de escravização, né, para os crimes que são trazidos para ele julgar, né? Então, esse envolvimento é uma questão que os historiadores têm olhado muito profundamente, ou seja, como é que as sociedades africanas se transformam para dar conta, não é, dessa demanda que não para de crescer, não é? Ou seja, como é que elas vão se ajustando, não é, a esse comércio que, não é? É um assunto complexo, a gente sabe pouca coisa ainda, ou seja, não é? É uma coisa de conseguir entrar na lógica das sociedades africanas e, não é, nas suas instituições tradicionais e como que essas sociedades... É fácil pensar o Dahomey, por exemplo. O Dahomey é muito fácil, porque aí diz, é um Estado que se centraliza, que se militariza, que faz guerra e que produz escravos, né? A lógica do Dahomey é muito fácil de lidar, apesar de alguns historiadores acharem que não é bem assim, né? Não é tão simples assim, né? O difícil é a gente entender as outras lógicas, né? Ou seja, os outros processos de produção de homens dependentes, de escravos que são destinados, né? Porque quem leu o Alberto da Costa e Silva sabe que uma parte desses escravizados permanece, né, integrado nas parentelas, integrado nos clãs, nas famílias, né? E a história do equiano é exatamente isso, né? Ele permanece como escravo no contexto das sociedades africanas até o momento em que ele é remetido para o tráfico atlântico, né? Quando ele é remetido para o tráfico, a coisa muda de figura, né? Porque a tese do Alberto da Costa Silva é que, embora haja na África, né, formas de escravidão atlântica, como é, por exemplo, as escravidões de plantation, né, a maior parte das formas de dependência na África são diferentes dessa escravidão atlântica, as múltiplas formas de dependência. Então, é um assunto complexo, por onde, né, os historiadores estão tentando, né, entender um pouquinho, mas então trouxe aqui digamos, um painel, né? Só para terminar, Frederick Cooper é um grande africanista, e ele é um africanista que estuda exatamente essa passagem da escravidão para outras formas de dependência, né? Principalmente quando a escravidão começa a ser abolida na África e ela passa a ser suplantada por formas tipo colonato, que existe em São Tomé, que existe em Moçambique. Então, ele é um historiador importante, mas é ele que diz isso que eu acho que é importante. O comércio de escravos significa diferentes coisas para diferentes parceiros. Para a Inglaterra significa uma coisa, para o rei do Dahomey significa outra, né? Então, essa ideia de que a partir do tráfico a gente tem uma interação entre sociedades, né? Ou seja, são sociedades que vão se interagindo e elas são sociedades diferentes. Uma coisa é o capitalismo na Inglaterra, outra coisa é a sociedade dos Igbos na Nigéria, né? Ou seja, e independentemente disso, ou seja, independente de onde estão, não é?
como que se organizam essas sociedades, não é? Elas interagem a partir de lógicas que são diferenciadas, não é? Então, se existe o capitalismo inglês, não é? Existe a economia familiar, não é? Dentro das aldeias índias, não é? E essas sociedades que estão em momentos não, que vivem dinâmicas diferentes, interagem no comércio de escravos, né? Ou seja, fazem o comércio, produzem o comércio a partir de pontos e de lógicas diferenciadas, né? Então ele diz, e aqui temos uma interconexão de histórias que não podem ser simplesmente comparadas. Não adianta a gente comparar, não é, a escravidão na África com a escravidão atlântica. A gente tem que entender como é que essas duas dinâmicas se interagem, não é, para produzir isso que é o tráfico de escravos. Não é? Por volta do século XVII e XVIII, a economia britânica estava preparada para usar as suas conexões ultramarinhas de uma forma mais dinâmica dos que os imperialismos ibéricos anteriores, né? O que ele está dizendo é que existe uma lógica europeia, não é, que está fazendo com que a Inglaterra seja mais efetiva no comércio de escravos do que Portugal ou a Espanha, não é? Ou seja, ela usa de instrumentos mais... E é essa uma lógica que diz respeito às disputas entre as nações europeias, não é? Entre Portugal e a Inglaterra, e o fato da Inglaterra estar agora numa posição de hegemonia e de mandar em Portugal. Eu quero os seus panos, entendeu? Eu quero os seus mercados que até agora você deixou fechados. Eu quero entrar no seu mercado colonial, não é? E a Inglaterra usa de todas as suas artimanhas, não é, para conseguir entrar nos mercados protegidos de Portugal, não é? Essa é uma lógica, não é? Os reis africanos eram vulneráveis em casa e encontravam poder nas conexões externas, não é? O comércio de escravos significava diferentes coisas para diferentes parceiros. Para os reis africanos, significava ganhar recursos, armas, metais, roupas e outros bens com potencial redistributivo pela apreensão de efetivos humanos pertencentes a outro, não tendo que encarar as dificuldades de subordinar a sua própria população. Raziando, ou seja, fazendo razias, né? Raziando escravos de outros governos e vendendo-os para um comprador de fora, externalizava-se o problema de supervisão, como também o de recrutamento, não é? Então, dentro da lógica africana, não é, a apreensão dos escravos do vizinho, não é, e a transferência desses escravos, não é, do vizinho para fora, não é, fazia com que, não é, ele não fosse obrigado a custear, não é, as questões. E esse envolvimento enriquecia, porque ele tinha mercadorias, ele obtinha mercadorias. E através dessas mercadorias, ele montava a sua rede de clientelas, vassalos e poderes aliados, não é? Ou seja, o tráfico traz a ele, não é, um poder através dessas mercadorias que ele pode dar de presente, não é? Ou comprar os seus aliados, ou comprar os seus vassalos, não é? Acho que é mais ou menos essa a lógica do que ele está dizendo. Cadê? Com o passar do tempo, ou seja, à medida em que o tráfico começa, né, a engrenagem do tráfico começa a aumentar, o mercado externo incrementaria os efeitos na política e na economia de partes da África Central e Ocidental de forma imprevisível para os dirigentes que se envolveram de início com os mecanismos do comércio de escravos. Favoreceu estados militarizados e mecanismos mais eficientes de comércio de escravos. Isso era do ponto de vista dos participantes africanos desse processo.
a não intencionada consequência do fatal entrelaçamento, né? Saídas para os prisioneiros de guerra criavam uma nova e insidiosa lógica que começava a dirigir todo o sistema de captura de mercado escravista, né? O Cooper é de uma sagacidade, porque ele diz, tudo bem, no começo enriquece, fortalece, né? Faz com que esses estados africanos se alarguem, né? Só que, a partir de um determinado momento, eles perdem o controle, né? Eles perdem o controle e eles começam a se envolver numa lógica que é uma lógica perversa eles próprios, né? Ou seja, de alguma forma, o comércio de escravos está, de alguma forma, né, na raiz de um processo de declínio desses estados, não é? Ou de diminuição de contingentes populacionais, ou de sangrias populacionais, não é? Que vai ter um custo para o desenvolvimento dessas sociedades africanas, não é? Ou seja, uma das teses a respeito dos efeitos do tráfico é exatamente isso, ou seja, a população diminui, não é? Ou essas sociedades entram num processo de total insegurança social, né? Ou seja, a ameaça de ser escravizado, e para quem lê o Equiano vê isso, né? É uma ameaça muito presente, né? A qualquer momento ele pode ser escravizado, né? Isso gera um clima de insegurança, né? Isso gera uma quase dificuldade dessas sociedades de acompanharem um ritmo, não é, de desenvolvimento, de estabilidade, de agricultura, de crescimento, não é? Porque elas sofrem grandes sangrias populacionais, né? Ou seja, o déficit populacional que o tráfico acarretou, por exemplo, na África Ocidental, né, centro-ocidental, né, provavelmente está na raiz, né, de dificuldades que esses reinos, que esses estados, que essas sociedades vão enfrentar, né? Então, o legal do Cooper é isso. A lógica é uma lógica, né, de início benéfica, ela só aumenta poder, né? Mas a longo prazo, né, ela vai sendo insidiosa, né? Ela vai roendo as sociedades africanas, né, por dentro, né? Ou seja, vai, né? Então, o Cooper é ótimo, ele é um pouco complexo, mas ele é ótimo porque ele dá, né, ele aceita e fala, é isso mesmo, entendeu? Tá indo todo mundo, tá enriquecendo todo mundo, mas, não é? Isso está levando essas sociedades para um processo quase que sem volta, não é? Alguns autores acham que o grande problema das sociedades africanas é o déficit populacional causado primeiro pelo tráfico, né, e depois todas as mazelas vividas pelo colonialismo, né? Ou seja, porque eles acham que é a pressão demográfica que força, né, o desenvolvimento, né, das forças produtivas, das produções, parará, né? E aqui a gente tem uma perda, né? O Manning, que ele chama Manning, ele faz uma curva de crescimento da população. E ele vai mostrando qual seria a população se não tivesse o tráfico, né? E como que é esse crescimento com a sangria provocada pelo tráfico, né? Então, acho que é isso. É um artigo do Cooper, ele tem um artigo também em português, e para quem se interessar, né, para que serve o conceito de globalização, uma perspectiva dos historiadores africanos, African Affair, 2000. Acho que a gente faz uma pausa e depois a gente entra, né,